Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e hoje eu vou contar para você uma das histórias sobre Jesus Cristo que não faz parte da Bíblia, porque não foi selecionada pelo Vaticano. Sabemos que nos 27 livros do Novo Testamento, a infância de Jesus Cristo só é narrada nos evangelhos de Mateus e Lucas. Mas você sabia que esses não foram os únicos livros escritos sobre a vida de Jesus? Você sabia ainda que existem muitos outros relatos sobre o pequeno e, ao mesmo tempo, grandioso menino Jesus? Sabemos que muitos relatos antigos não foram incluídos entre os livros da Bíblia, por não serem reconhecidos pelo Vaticano como evangelhos autênticos. Esses textos são chamados de livros apócrifos. A estimativa é de que existam mais de 100 livros que foram excluídos pela Igreja. É difícil dizer o número exato dos livros apócrifos. Algumas listas aparecem com um número maior, outras com uma quantidade menor. O fato é que muitos desses manuscritos só foram encontrados em achados arqueológicos e apenas recentemente foram traduzidos para outras línguas, até serem difundidos e conhecidos por pessoas do mundo inteiro. Do Novo Testamento, já foram reunidos aproximadamente 60 livros de autores diferentes, como o livro de Filipe e o de Maria Madalena. Sobre os que narram a infância de Jesus, foram encontrados 8 no total. Apesar de não serem incluídos na doutrina cristã como textos autênticos e, consequentemente, não fazerem parte do cânone da Igreja, eles são usados em estudos teológicos e também históricos. De modo geral, para a Igreja, os apócrifos são divididos em categorias. Existem aqueles classificados como aberrantes, porque possuem elementos mais fantasiosos. Outros são definidos como histórias complementares, como os que tratam da vida de Maria, porque não divergem do sentido canônico, apenas trazem mais elementos. Há ainda alguns escritos que são marcados como alternativos pela Igreja, porque apresentam versões diferentes, como o Evangelho de Maria Madalena. Atualmente, os textos apócrifos são estudados por teólogos, historiadores e até mesmo pelos fiéis, que buscam conhecer mais sobre as Escrituras Sagradas e não consideram os ensinamentos divergentes da doutrina cristã. O livro de São Tomé é uma dessas obras. Os relatos de Tomé foram extraídos dos manuscritos encontrados em 1945 no Egito, perto da cidade de Nag Hammadi, os famosos manuscritos do Mar Morto. Os textos encontrados datam do século I e contam os anos iniciais da vida de Jesus, aproximadamente dos 5 aos 12 anos de idade. O escrito começa a partir do ponto onde termina o Evangelho de Tiago e vai até o episódio de Jerusalém entre os doutores. O livro se inicia da seguinte forma: Eu, Tomé, israelita, julguei necessário levar ao conhecimento de todos os irmãos, descendentes dos gentios, a infância do nosso Senhor Jesus Cristo, e tantas quantas maravilhas ele realizou depois de nascer em nossa terra. O Evangelho de Tomé já era conhecido em grego antes de ser descoberto em 1945 no Egito e catalogado como um dos manuscritos do Mar Morto. A obra possui uma estrutura diferente dos outros evangelhos que estão na Bíblia. A sua parte mais conhecida é composta por 114 frases proferidas por Jesus para os seus discípulos, que foram escritas e listadas por Tomé. Mas existem outros relatos em seu evangelho que talvez você ainda não conheça muito bem. Assim como outros escritos apócrifos, o Evangelho de Tomé revela ensinamentos e aspectos da vida de Jesus que não são tão ressaltados no texto canônico ou que foram, inclusive, ocultados. De modo geral, os evangelhos excluídos da Bíblia mostram relações diferentes entre os discípulos e enfatizam o lado humano de Jesus.
ao mesmo tempo que apresentam muitos relatos quase fantásticos sobre sua divindade. Uma das diferenças encontradas nos apócrifos é que um dos pilares dos ensinamentos de Jesus é a busca do autoconhecimento e da sabedoria. A busca pela compreensão e pelo conhecimento são constantemente destacadas pelos apóstolos deixados de fora pela Bíblia. Além da fé e da bondade como princípios para a salvação, os apócrifos indicam a igualdade, a sabedoria e a tolerância. Nesses relatos, existe mais igualdade na relação entre homens e mulheres, rompendo inclusive com padrões sociais da época. Entre os seguidores de Jesus, a mulher tinha mais espaço de atuação, como Maria Madalena, que também registrou sua interpretação sobre os ensinamentos de Jesus. Os pesquisadores da religião e da história do cristianismo afirmam que esses valores ressaltados pelos apócrifos não combinavam com as bases que sustentavam a igreja. O evangelho chamado de Armênio, o livro de Tiago e o de Tomé, trazem muitos relatos sobre o menino Jesus, mas que não são encontrados na Bíblia. No livro de Tomé, por exemplo, Jesus aparece como uma criança consciente da sua natureza divina e, desde pequeno, já havia manifestado seus poderes milagrosos. Em uma passagem, o menino Jesus aparece modelando o barro do rio. De repente, segura as esculturas em suas mãos e faz com que elas se transformem em pássaros de verdade. Por causa dos seus poderes, Jesus era temido pelas outras crianças e os pais não deixavam que seus filhos brincassem com ele, que se assustavam com o seu poder. Ao mesmo tempo, despertava a admiração dos adultos por causa da sua sabedoria. Em outro relato, o Filho de Deus é acusado injustamente de ser o responsável pela morte de uma criança que havia caído do telhado. Para provar sua inocência, Jesus ressuscitou o garoto para que ele mesmo contasse a verdade do que havia acontecido. Outras passagens ressaltam o seu lado generoso e milagroso, ao mesmo tempo em que é descrito como um garoto levado, assim como qualquer outra criança humana. Como alguém que possui poderes divinos, mas que é uma criança e por isso não consegue controlar todos os seus impulsos, não são raras as histórias de suas travessuras. O Evangelho Armênio conta, em uma passagem, que Jesus estava brincando com outras crianças em seu quarto, quando um raio de sol entrou pela janela e ele desafiou os amigos a subirem no raio. Obviamente, as crianças humanas não embarcaram na aventura, mas o menino Jesus sobe no raio, assustando e encantando os seus amigos. Percebe como esses relatos são fantasiosos e ressaltam o poder de Jesus como demonstração da sua divindade? Os teólogos que analisam os apócrifos sobre a infância de Jesus entendem que esses evangelhos refletem a forma como nós imaginamos os milagres e o que esperamos deles. O milagre tende a ser visto e a ser narrado como mera demonstração de força, enquanto seu sentido mais profundo e seu propósito é deixado de lado. De modo geral, os apócrifos são vistos pela Igreja como escritos fantasiosos ou de autenticidade duvidosa. O fato é que, ao longo da história, existiram muitos livros bíblicos que eram seguidos por diversas vertentes do próprio cristianismo. As obras que foram selecionadas como canônicas formam um conjunto coerente em torno das doutrinas e filosofias assumidas pela Igreja. Quando o imperador romano Constantino se converteu ao cristianismo no ano de 312, o seu objetivo era unificar os territórios que estavam sob seu domínio. Para a execução desse projeto, a religião precisava ser um elemento de coesão do império. Desse modo,
houve um esforço em consolidar a doutrina cristã em torno de uma base canônica. Por isso, muitos textos foram considerados apócrifos e retirados do conjunto das escrituras bíblicas. Apesar disso, estudiosos das escrituras sagradas, mesmo padres e sacerdotes, entendem que é importante levar em consideração os relatos tanto dos livros canônicos quanto dos apócrifos. Em comparação, os relatos apresentam muitos aspectos semelhantes. Por exemplo, ambos apresentam narrativas semelhantes sobre a passagem de Jesus ao Templo de Jerusalém. Com 12 anos de idade, durante as comemorações judaicas da Páscoa, Jesus foi com seus pais em uma caravana para a Terra Santa. De repente, o garoto sumiu da vista dos pais, até ser encontrado no templo conversando com os sábios. Angustiada com o sumiço do filho, Maria briga com ele por ter se perdido, ao passo que Jesus responde que não se perdeu, pois ele estava na casa do Pai. No texto canônico, a história termina dessa forma. Já nos apócrifos, existe uma continuação. No final, os sábios do templo elogiam Maria por ter um filho tão inteligente. A sabedoria também é muito enfatizada nas narrativas sobre sua infância. Na verdade, os textos apócrifos tendem a transferir as mesmas características de Jesus adulto para a sua infância. Muitos milagres, como a ressurreição e a multiplicação de alimento, também aparecem nos relatos sobre o menino Jesus. De modo geral, os escritos apócrifos sobre a vida de Jesus, em algum momento, foram seguidos por diferentes vertentes do cristianismo, que depois foram perseguidas e classificadas como pagãs. Nos evangelhos que tratam da sua infância, por exemplo, apesar de narrar fatos milagrosos que reforçam que Jesus não é uma criança comum, o Filho de Deus aparece também com sentimentos e ações categoricamente humanas. Em alguns casos, o menino Jesus chega a ser meio perverso, como quando castiga seu professor, que não aceita que uma criança saiba mais que ele. Apesar disso, ele se arrepende e corrige seus erros. É como se Jesus estivesse mais perto de nós e dos nossos anseios. Diferente do texto canônico, Cristo é também mais piedoso. Por isso, a culpa e o sofrimento da sua morte não são tão enfatizados como na Bíblia canônica. Apesar de narrativas divergentes, esses escritos nos ensinam muito sobre a história e as bases religiosas do cristianismo. Espero que tenham gostado. Até o próximo Mistério da Bíblia. Um grande abraço, fiquem com Deus.